Olá pessoal, voltando, Prova Enem 2009 Geografia, vamos agora para a questão 2. Questão 2. Os Yanomami constituem uma sociedade indígena do norte da Amazônia e formam um amplo conjunto linguístico e cultural. Para os Yanomami, Uri, a terra-floresta, não é um mero cenário inerte, objeto de exploração econômica, e sim uma entidade viva, animada por uma dinâmica de trocas entre os diversos seres que a povoam. Então, olha só, não é um mero cenário inerte, objeto de exploração econômica, é uma entidade viva, animada pela dinâmica de trocas entre os diversos seres. A floresta possui um sopro vital, Ixia, sopro vital, que é muito longo. Se não a desmatarmos, ela não morrerá, porque ela possui um sopro vital. Ela não se decompõe, isto é, não se desfaz. É graças ao seu sopro úmido que as plantas crescem. É graças ao seu sopro vital. A floresta não está morta, pois se fosse assim, as florestas não teriam folhas, tampouco se veria água. Segundo os Yanomami, se os brancos os fizerem desaparecer para desmatá-la e morar no seu lugar, ficarão pobres e acabarão tendo fome e sede. Olha, o texto fala de um grupo indígena de grande expressão dentro do Brasil, os Yanomami. E ele deixa claro qual é a visão do indígena em relação à terra, em relação ao ecossistema. Ele deixa claro que, para os indígenas, a terra não é só uma área de função econômica, ela representa uma entidade viva, ela representa uma associação com os seres vivos que facilita a sua sobrevivência. Se você degradá-la, se você acabar com a floresta, a tendência é você também acabar com a sociedade. Então ele deixa claro o seguinte, olha só, nós dependemos da floresta, mas também mantemos a floresta. Se você acabar com a gente, você, homem que visa a lucratividade, o capitalismo selvagem, que em geral degrada a floresta para a expansão da agropecuária, com o tempo você mesmo vai deixar de existir. Por quê? Porque você vai ter fome, porque vai diminuir e vai acabar com os recursos naturais, e você vai ter sede, porque vai alterar o ciclo da água. Ora, então ele deixa claro a importância da floresta. Vamos entender a importância dessa floresta. Ele fala principalmente de uma área de ocupação que é o complexo amazônico. O complexo amazônico representa uma interação entre os elementos da natureza. Ora, lembrando que essa interação entre os elementos da natureza, uma vez interrompida, uma vez quebrada, ela pode não ter mais a mesma característica. Olha só, eu tenho aqui uma área de floresta, em que a gente chama de floresta amazônica ou floresta equatorial. Esse desenho é uma floresta, tá? Minha árvore. Pronto. Eu tenho uma floresta. Ora, nessa floresta, eu tenho em cima a condensação e a precipitação, chuvas constantes. Por que na Amazônia tem chuvas constantes? Ora, aqui ó, globo terrestre, linha do Equador. A linha do Equador é a área que eu tenho incidência solar direta, perpendicular, aqui ó, incidência solar, o sol batendo nessa área. Se tiver água disponível, o que vai acontecer com o calor batendo na água? Evapora, condensa e chove, precipita. Então, essa área daqui é uma área que tem temperatura elevada e, ao mesmo tempo, tem grande índice pluviométrico, ou seja, chuvas. Grande índice pluviométrico. Então, essa área é uma área em que eu percebo as chuvas constantes. Só lembrando que a associação da temperatura elevada com chuvas constantes é que me dá uma biodiversidade. É que faz com que eu tenha essa floresta. Lembrando, a temperatura gera diversidade. Então, quando eu tenho a temperatura baixa, em geral, a minha vegetação... Isso é só em geral, tá? Isso é só a nível de vestibular. Quando eu tenho a temperatura baixa, a minha vegetação ou o meu ecossistema tende a ser mais homogêneo.
quando eu tenho a temperatura alta, tende a ser heterogêneo, tende a facilitar a diversidade, a biodiversidade. As chuvas, elas vão, por exemplo, influenciar no tamanho da vegetação. No lugar que quase não chove, a vegetação ela é muito pequena, ela é herbácea. No lugar que chove mais ou menos, ou seja, eu tenho uma estação seca marcante, por exemplo, região centro-oeste brasileira. No verão chove, no inverno é de estiagem. Eu tenho uma vegetação arbustiva, médio porte. E em lugares que você tem chuvas constantes, constante significa de acordo com as estações do ano, eu não tenho nenhuma estação marcante de seca, eu tenho uma vegetação arbórea. Então, a temperatura favorece a biodiversidade auxiliada com a chuva, com o auxílio da chuva. Por quê? Porque a chuva contribui para que você tenha esses tamanhos variados. Então, essa área é uma área propícia a uma floresta, é uma área propícia à biodiversidade. E a gente visualiza isso na floresta amazônica. Ora, então olha só, o elemento climático, o fator climático, contribui para a biodiversidade, contribui para essa floresta. Por outro lado, lembrando que as chuvas daqui vão ocorrer porque aqui eu tenho a maior bacia hidrográfica. Aqui eu tenho um conjunto de rios que não secam. Qual é o nome que eu dou ao rio que não seca? Rio perene ou rio permanente. Esse rio não vai secar de acordo com a estação do ano. É claro que pode ter um ou outro, mas o predomínio é de rio perene ou intermitente. Rio que não seca. Ora, se eu fosse analisar o sertão nordestino, no sertão nordestino o rio seca. Eu percebo que os rios ficam secos quase que o tempo inteiro. Consequentemente, o nome disso seria rio intermitente ou temporário. Intermitente ou temporário. Então, olha só, a bacia amazônica é composta por rios perenes ou permanentes e o conjunto desses rios é chamado bacia hidrográfica amazônica. Essa bacia hidrográfica amazônica, junto com a temperatura, ela evapora, condensa e precipita, chove constantemente. Essas chuvas constantes, elas acabam tendo uma regularidade além dessa condição, linha do Equador, além do fator latitude. Lembra que linhas horizontais eu analiso a latitude, quanto menor a latitude, 0, maior a temperatura. Vai de 0 a 90, de 0 a 90. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude vai até 90, menor é a temperatura, só levando em conta a latitude, sem pensar em outros fatores do clima que poderiam alterar, como, por exemplo, a altitude. Pensando só na latitude. Então, olha só, chove nessa área. Mas lembra que a floresta, ela transpira. É um fator regular. Essa evapotranspiração, para juntar a evaporação dos rios mais a transpiração da floresta, essa evapotranspiração, ela é constante. E se a evapotranspiração é constante, eu tenho uma regularidade pluviométrica, chuvas constantes. Então, na Amazônia chove constantemente, pela posição geográfica e pela própria floresta. Há uma interação. A floresta, junto com os rios, você tem aí evaporação mais transpiração, gerando aqui uma condensação, uma precipitação, chove. Ora, essas chuvas, quando elas batem no solo, olha só, quando ela bate no solo, qual é a tendência? Pega você um balde com água. Pega esse balde com água e joga direto no chão. E agora você pega o balde com água e joga em cima de uma mesa que vai cair na cadeira e vai cair no chão. Você percebe que quando você joga direto no chão, a velocidade, a intensidade é maior. Ora, aqui quando a chuva bate já diminui um pouco a intensidade. Aqui, ó, na vegetação. Então ela já cai aqui com uma força
reduzida. Quando ela cai aqui, a vegetação consegue água de que forma? A vegetação absorve água de que forma? Pela raiz. Então, quando a chuva bate aqui, a raiz da vegetação puxa parte da água. Isso significa que lugar que eu tenho floresta, eu percebo uma dinâmica de infiltração, a água entrando, ó, infiltração, porque ela bateu com a intensidade menor e ainda teve a raiz puxando a água, e um escoamento superficial. Esse escoamento superficial é chamado erosão. Mas olha só, há um equilíbrio. A água infiltra e a água escorre. A presença da floresta gera um equilíbrio entre erosão e infiltração. Qual dos dois gera perda do solo? Na infiltração, o solo está entrando, continua aqui, está mudando a camada. Na erosão, o solo está indo embora. Então, erosão é sinônimo de perda de solo. O solo está indo embora. Se o processo erosivo for muito intenso, essa camada do solo vai embora. Agora imagina no caso da Amazônia, em que não tem um solo por inteiro fértil, o solo da Amazônia é fértil superficialmente. Essa primeira camada aqui, ó, é que é fértil. Por que essa primeira camada é fértil? A fauna e a flora, o material orgânico que está aqui. Então, olha só, a floresta, além de ajudar na regularidade pluviométrica, ela também facilita que eu tenha esse material orgânico. Esse material orgânico é que gera a fertilidade do solo da Amazônia. Esse solo é fértil por causa do macaquinho que morreu e caiu aqui, por causa da árvore que se decompôs e caiu aqui. Esse conjunto aqui de material orgânico gera uma fertilidade superficial. Essa fertilidade superficial, ela não está indo embora com o processo erosivo, porque o processo erosivo não é tão intenso, já que junto com o processo erosivo eu tenho a infiltração, já que a árvore diminui esse processo erosivo. Agora, imagina que você pegue essa área e gere o desmatamento. Você quebrou a interação entre os elementos da natureza, você gerou o desmatamento. Quando você desmata essa área, olha só, a chuva bateu direto, como a água que você jogou no chão. Quando ela bate direto, ela já bate com mais intensidade. Não tem a raiz para puxar a água, então escorre mais. Ou seja, o desmatamento da floresta gera o aumento do processo erosivo, aumenta a erosão, que a gente acabou de comentar que é a mesma coisa que perda do solo. Lembrando que o solo da Amazônia só tem a primeira camada fértil. Se essa primeira camada está indo embora pelo processo erosivo, o que pode acontecer com o solo da Amazônia? Ficar por inteiro infértil. Então, se eu desmatar, eu estou quebrando a interação entre os elementos da natureza. Eu posso fazer com que o solo da Amazônia perca a fertilidade, ela vai embora, já que ela está na primeira camada. Bateu, choveu, e aí vai. Escorreu. E aí vai, bate a chuva, escorre, bate a chuva, escorre. Ora, e esses sedimentos que estão saindo daqui, vão para onde? Eles podem cair no rio que está aqui, ó, vai enchendo de sedimentos. Esse rio que tinha toda essa profundidade, agora cheio de sedimentos, ficou rasinho. Ou seja, vai prejudicar, por exemplo, a navegação, vai prejudicar o rio, pode alterar a condição de biodiversidade. Ora, esses sedimentos daqui, ó, diminui a profundidade do rio, o rio ficou raso. Rio ficou raso, assoreamento dos rios. O assoreamento dos rios significa ficou raso, porque está cheio de dejetos sólidos. Então, de maneira resumida, eu consigo perceber claramente que o desmatamento pode gerar uma alteração local, por exemplo, assoreamento dos rios, como um problema global. No momento em que eu gero um desmatamento com queimadas, eu vou contribuir para o aquecimento global. Consequentemente, eu posso ter problemas a nível local e problemas a nível mundial. Ora, e os Yanomamis, eles deixam claro a importância de você manter
a vegetação, você manter o ecossistema, você manter essas características para evitar que no futuro a gente não tenha mais o solo fértil, não consiga mais ter a mesma floresta, nem com reflorestamento. A gente pode ter um solo, inclusive, improdutivo, e para desenvolver a agricultura eu vou ter que ter um grande avanço tecnológico em cima desse solo. Você pode prejudicar os rios, diminuindo a profundidade, pode prejudicar a navegação, transporte que você acaba tendo lá a nível local, pela própria população de lá, já que você não tem uma interação, uma facilidade de integração, nem aqui no Sudeste é tão amplo, imagina, no Complexo Amazônico, em que a gente tem uma menor influência econômica. Então, ele deixa claro essa visão que a gente tem da floresta amazônica. Bom, a questão, você já entendeu que é necessário ter uma noção maior em relação ao ecossistema, que uma degradação do ecossistema pode alterar um monte de coisas e que o índio precisa dessa conjuntura aqui para que ele possa produzir, para que ele mantenha um solo favorável, para que ele mantenha um rio favorável ao seu transporte e navegação, para que ele mantenha o próprio ecossistema para a sua subsistência e sobrevivência. E aí ele diz que o homem, quanto mais vai para essa área, o homem que ele fala, nós, fora a sociedade indígena, vem gerando uma degradação e alterando essa região. É isso que ele fala. E aí as alternativas. De acordo com o texto, os Yanomami acreditam que... Ora, aí era só você olhar o texto e ir procurando pedacinho por pedacinho. Ele diz que a floresta não possui organismos decompositores? Não. Ele não analisa essa decomposição. E pelo contrário, a floresta ela facilita que você tenha o material orgânico. O potencial econômico da floresta deve ser explorado? Não. A floresta para ele não é meramente econômica. Volta lá. A floresta para ele, ela não representa um objeto de exploração econômica, e sim uma entidade viva. O homem branco convive harmonicamente com a floresta, a terra-floresta? Ora, ele está justamente criticando essa convivência do homem branco, que em geral não usa o desenvolvimento sustentável, que é o uso dos recursos sem desperdício, que é o uso dos recursos, lembrando que não pode alterar, tem que favorecer para gerações futuras, ou seja, não pode comprometer gerações futuras, de maneira mais clara. As florestas e a água são menos importantes para a floresta, as folhas e a água são menos importantes para a floresta do que o seu sopro vital. Ele fala da interação de tudo. Ele fala que se você alterar a floresta, você não vai ter mais, por exemplo, a água. Lá no finalzinho, tendo fome e sede. Vai alterar o regime pluviométrico. E Xi é a capacidade que tem a floresta de se sustentar por meio de processos vitais. Vamos lá? A floresta possui um sopro vital. Ora, é graças ao seu sopro úmido que as plantas crescem. É isso que ele deixa claro. A floresta, ela consegue se manter, desde que a gente não gere degradação, desde que a gente não atue de maneira incorreta, desde que a gente lembre que é necessário usá-la, mas é necessário usá-la através do desenvolvimento sustentável, ou seja, uso sem desperdício, uso de forma racional, uso lembrando que eu não posso comprometer gerações futuras. Então, letra E. Vamos continuar a prova Enem 2009, agora a questão 3. Ora, a questão 3 também fala da velha e da nova ordem mundial. Também fala da geopolítica mundial, analisada na questão 1. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 80 e 90 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo
pós-Guerra Fria apresenta... Então, olha só, ele tá de novo analisando a característica de ordem mundial. Relembrando, ordem mundial é como o mundo está organizado entre aspas, porque não é em sentido de organização, porque lembra que a ideia é de desordem, mas como o mundo está organizado do ponto de vista de quem manda. Ou seja, observa o mundo. Como é que ele está? Ah, agora quem manda é X. Ah, agora quem manda é Y. Ordem mundial é análise geopolítica do mundo. Então, para ficar mais claro, quem mandava na Guerra Fria ou quais as potências mandavam? Estados Unidos e União Soviética. Então, o período que ele te fala aí da velha ordem mundial é a bipolaridade ou a Guerra Fria, em que eu tinha duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Por que Estados Unidos e União Soviética eram potências? Porque Estados Unidos e União Soviética tinham a maior quantidade de armas, poder bélico. Estados Unidos expandia o capitalismo, áreas de influência, e a União Soviética o socialismo, áreas de influência. Ora, esse período de velha ordem mundial, ele declina como símbolo em 89, com a queda do Muro de Berlim, e declina com o fim da União Soviética na geopolítica mundial em 91. Então temos o fim da Guerra Fria, da bipolaridade, o fim da velha ordem mundial. E aí, a nova ordem mundial, que ele te diz que a expectativa era de uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. A nova ordem mundial é vista como o quê? Ora, acabou a Guerra Fria, a nova ordem internacional, mundial, instalada, é uma nova ordem mundial que, de fato, marca uma multipolaridade econômica. Mas uma multipolaridade econômica já pré-definida pelas grandes potências econômicas da terceira revolução industrial. Ou seja, quais são as potências econômicas da nova ordem mundial? São os países centrais, aqueles países que tiveram um processo industrial clássico, antigo, primeira revolução industrial, segunda revolução, terceira, organizado com acompanhamento de infraestrutura, com criação. Esses países centrais estão hoje na tecnologia de ponta e representam países da nova ordem mundial, potências. Mas a nova ordem mundial não deixou de lado a classificação do bélico. Lembra que na Guerra Fria o importante era ter poder bélico? Eu tinha Estados Unidos e União Soviética. Desaparece a União Soviética, fragmentou, deixou de existir. Agora eu tenho uma potência político-militar. Então ela marca uma unipolaridade político-militar. Lembrando que essa unipolaridade político-militar estabelecida pelos Estados Unidos acaba sendo um fator de temor mundial. Estados Unidos possui hoje, é considerado hoje como a potência político-militar reconhecida no mundo. Ora, e como é que eu consigo ver isso claramente? Olha só, lembra que Estados Unidos em 2003 disse que o Iraque deveria sofrer interferência, porque o Iraque de Saddam Hussein, que era ditador, autoritário, o Iraque estava produzindo armas de destruição em massa. Estados Unidos pediu à ONU para analisar a interferência bélica no Iraque. Qual foi a resposta da ONU? Não precisa dessa interferência. O que os Estados Unidos fez? Atacou. Em 2003, os Estados Unidos atacam o Iraque sem autorização da ONU. Quando os Estados Unidos faz isso e não acontece nada com ele, ele deixa claro para o mundo que ele é a potência mundial bélica. Exército forte gera um temor no mundo, faz com que o mundo fique desconfiado, com que os países fiquem desconfiados de algo contrário a ele, ou que ele pelo menos imagine e possa gerar ataques. Então, a nova ordem mundial de fato não gerou estabilidade nenhuma, pelo contrário, gerou uma instabilidade. Os países temem a influência dos Estados Unidos, a interferência dos Estados Unidos. Os países temem mais Estados Unidos do que a ONU. Ora, internamente, vamos pensar qual é a característica econômica hoje. Hoje, a nível mundial,
lembra que a grande parte do mundo visa a lucratividade, grande parte do mundo visa a ideia de livre comércio, livre concorrência. Os países formam associações, blocos econômicos. Cada vez mais a preocupação é o avanço da transnacional, a interligação econômica, a troca de mercadoria. As nações, os grupos, eles acabam sendo deixados de lado. Não há uma visão de grupos diferenciados, de nações, há uma visão econômica. Consequentemente, cada vez mais eu deixo essas nações de lado, eu não escuto, eu não dou atenção, eu acabo fazendo com que essas nações queiram gerar maneiras de se tornar vista. Por exemplo, gerando alguns movimentos nacionalistas e muitas vezes considerados extremistas. Muitas vezes nós chamamos até de terroristas. Ora, quanto mais o mundo avança em tecnologia, há uma tendência a gerar um desemprego. E esse desemprego não é da mesma forma que a tecnologia gera desemprego, a gente não tem a preocupação em aumentar o índice empregatício, a gente não está preocupado com esse desemprego como a gente está preocupado com o sentido de crescimento econômico. Quanto mais desemprego vai aumentando dentro dos países, mais população desassistida, mais população marginalizada, mais você vai gerando internamente problemas socioeconômicos e violência. A gente, como a violência, a gente acaba fazendo com que dentro dos países, ou você tem uma certa instabilidade por grupos nacionalistas, ou você tem uma instabilidade pela violência, ou você tem uma instabilidade devido aos inúmeros problemas socioeconômicos e uma instabilidade no mundo pelo poder dos Estados Unidos. De fato, não atingimos estabilidade nenhuma. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria não representa estabilidade como a gente achava que ia ter. Pelo contrário, ele mostra claramente que há uma instabilidade, um aumento de conflitos internos, um aumento de movimentos nacionalistas, grupos querendo a sua expressão, a sua política, a sua independência. Grupos, nações, lembrando que nação representa grupos com características próprias que desejam a formação, por exemplo, de um país. Aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo. Lembra que agora a gente está tendo isso daqui de maneira muito clara. Olha lá a Crimeia, um grupo ligado à Rússia, desejando a aproximação da Rússia, um grupo ligado à Europa, desejando a consolidação com a União Europeia, ao ponto de fazer a Crimeia se separar da Ucrânia e querer se associar à Rússia. Então temos aí problemas dentro da Europa, temos grupos ligados à ideia da Rússia, ou seja, da antiga União Soviética, com um preceito mais voltado para o socialismo e que vai de confronto, muitas vezes, às características da União Europeia como bloco econômico de grande parte da Europa Ocidental, pegando os novos países na Europa Oriental. Isso daí vem gerando rivalidades dentro da Europa. A questão da Ucrânia é uma questão muito clara em relação a isso. Dentro da Ucrânia, grupos ligados à Rússia, grupos ligados à União Europeia, grupos que representam ali conflitos para estabelecer, no final, União Europeia ou Rússia, aproximação de um ou do outro. E fazendo com que a Crimeia sofra em relação a esses conflitos. Temos alguns mais antigos, povo basco desejando formar o país basco através do grupo ETA, Terra Basca e Liberdade, também lembrando da Europa, assim como vários outros lugares a nível mundial. Oriente Médio, área de grandes conflitos nacionalistas, as disputas étnicas, grupos étnicos diferenciados querendo a independência, querendo formar o seu espaço territorial, a área de seu domínio, a formação de um país ou de um Estado. O extremismo religioso. Ora, o extremismo religioso está virando algo de incômodo, muitas vezes a nível mundial para alguns, algo de disputa mundial. Lembra que o extremismo religioso, ele fica muito claro quando você analisa a questão palestina, em que você trabalha ali com um povo ligado ao islamismo, um povo judeu, em que você tem dois grupos divergentes por características religiosas diferenciadas,
por desejo de dominar uma área de importância a nível mundial, que é Jerusalém, e a terra considerada santa, sagrada para eles. Mas o extremismo religioso já não fica mais com base a questão palestina, por exemplo, ponto. Lembra que isso daqui já vem gerando problemas a nível mundial. Por exemplo, alguns lugares a mulher é considerada submissa. E aí, por exemplo, a mulher traiu o marido, ela é apedrejada na rua, como aconteceu recentemente. Ora, nós, aqui no Brasil, quando observamos essas cenas, a gente critica. E eles alegam que é um fator religioso e cultural. Então, isso já vem gerando uma certa pressão do grupo contrária a esse fator religioso e a essa cultura, que muitas vezes consideram como uma característica contrária às leis mundiais de paz, de ordem, que deve ter interferência, principalmente da ONU. Fortalecimento de ameaças como o terrorismo, 11 de setembro de 2001, tráfico de drogas e crime organizado. Lembra que o tráfico de drogas e crime organizado, ele cresce quanto mais a gente avança em tecnologia. Porque se a gente avança no sentido tecnológico, a gente avança na telecomunicação, a gente avança no sistema de transporte. Se o mundo está cada vez mais integrado no sistema de transporte, é mais fácil circular também o narcotráfico. Assim como circula o legal, o formal, também o informal. Se o mundo está mais integrado nas redes de telecomunicação, também está integrado as organizações ligadas ao narcotráfico. Se eu posso usar o Facebook para expandir uma ideia favorável, posso também expandir uma ideia desfavorável no sentido formal e favorável no sentido do crime organizado. Então, são as características que a gente visualiza hoje no contexto geopolítico mundial. Temos uma multipolaridade econômica, uma unipolaridade político-militar e um mundo envolvido em conflitos internos, movimentos nacionalistas, grupos étnicos religiosos, culturas diferenciadas, agora gerando conflitos. Mas sempre tivemos essas características de grupos diferenciados. Por que tantos conflitos recentemente? Já tivemos vários, em vários momentos históricos. Mas por que a gente está falando tanto? Lembra que quanto mais eu tenho problemas socioeconômicos, quanto mais eu passo por esses problemas, mais eu vou reivindicar. Eu quero um outro tipo de governo que não me leve a passar pelo que eu estou passando agora. Quanto mais a Europa passa por problemas econômicos, mais na Europa eu tenho a ênfase dos movimentos nacionalistas. Esses movimentos, eles acabam sendo muito expressivos no momento de inúmeros problemas socioeconômicos. Quanto mais o Brasil passa pela desordem, desorganização, pela instabilidade política, pela corrupção, mais eu vou visualizar manifestações. Então, as instabilidades no sentido de manifestações, no sentido de movimentos nacionalistas, eles aparecem, se tornam muito expressivos quando eu estou num momento de crises econômicas, sociais, entre outros. Bom, pessoal, até a próxima.